Está começando o Fronteiras da Saúde, o podcast do Núcleo do Combate ao Exercício Ilegal da Medicina, do CIMERS. Eu sou a Bruna Tertuliano. Olá, eu sou a Mônica Berg, nós somos diretoras aqui no CIMERS. Hoje o nosso podcast, ele vai ser bem interessante porque aqui a gente não fala só sobre as nossas fronteiras da saúde, mas a gente fala também sobre as conexões de saúde, isto é, a medicina junto de outras profissões da área da saúde, como isso se integra, como isso se conecta também. E hoje nós temos duas convidadas muito especiais e principalmente nesse mês do Outubro Rosa, falando um pouquinho mais sobre a saúde feminina, a gente idealizou uma junção aqui entre uma fisioterapeuta pélvica e uma ginecologista. E nós vamos descobrir como é que essa parceria funciona na saúde feminina. Então, as nossas convidadas é a doutora Débora Espírito Santo. Doutora Débora é diretora aqui no Sindicato Médico também, coordenadora do nosso Núcleo de Ginecologia e Obstetrícia. Obstetrícia. E Priscila Tomasi, fisioterapeuta, especialista em uroginecologia, especialista na promoção da saúde íntima e qualidade de vida das mulheres. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Vamos começar então, né? Vamos iniciar o nosso bate-papo. Muito obrigada porque vocês estão aqui, gurias. Obrigada mesmo. E vamos começar direto, assim, de uma forma bem prática. Em que momento o ginecologista deve encaminhar para uma avaliação e para um tratamento de fisioterapia pélvica? Primeiro, agradecendo o convite. É uma honra estar aqui falando. Principalmente no Outubro Rosa, né? O mês de conscientização contra, a gente fala do câncer de mama, mas contra todas as patologias femininas. Então, assim, o ginecologista, por muitas vezes, é o médico da mulher. Então, a menina ali naquela fase de transição, quando ela está entre o pediatra e o clínico, né? Normalmente a mãe traz já no ginecologista, né? Para ser que o ginecologista é o clínico. Então, assim, eu acho que não existe um momento específico, depende da fase de vida da mulher. Então, às vezes, esse momento de encaminhar ao colega fisioterapeuta vai ser relacionado à queixa dessa menina. Então, meninas que têm, desde início de vida sexual ativa, às vezes pode ser esse momento. Na obstetrícia, quando a gente fala na mulher na fase de gestações ou pré-gestação, a gente fala em fisioterapia pélvica no sentido de fortalecimento, no sentido de até preparo para o parto. Então, é um momento que sim, que a gente encaminha, né? As pacientes muitas vezes já sabem disso, já vêm questionando. Mesmo quem não quer parto normal, o fortalecimento da pelve sempre é bom pela própria gestação e depois para o futuro pós-gestacional, né? E muito que a gente, hoje em dia eu trabalho muito com menopausa, climatério também, essas queixas dessas mulheres mais 40 que já sentem algum tipo de flacidez pélvica, incontinência urinária, algum distúrbio dessa função. Então, cada momento é um momento, são vários momentos que a gente pode encaminhar. O ginecologista, e sempre eu digo assim, a gente tem a nossa parte a ser feita, o fisioterapeuta tem a parte dele a ser feita, e as duas coisas junto, unidas, que funcionam bem. Conexões. Priscila, me conta, como é o teu dia a dia no consultório? O que mais tu atende? Eu vi que tu trouxe algumas informações visuais pra gente. Fala um pouquinho mais do teu trabalho. Então, bom dia, obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada, né, que vocês me convidaram aqui para falar um pouquinho da nossa profissão. Então, assim, trouxe alguns acessórios, assim, para mostrar, até porque fica mais didático a gente conseguir enxergar o que está acontecendo, como é que a gente faz e tal. Então, assim, como é que era a pergunta? Voltando à pergunta. Pra ti, me contar como é que é o dia a dia no teu consultório, o que tu trouxe pra ilustrar, o que a gente pode esperar de uma consulta contigo. Beleza. Então, geralmente acontece, algumas vezes as pacientes chegam de forma, assim, aleatória. Cheguei porque pesquisei na internet, que nem a doutora disse. Elas já sabem tudo, né? Já vão sabendo. Doutor Google, doutor Chat GPT. Exatamente, doutor Chat. Agora é o chat, né? Antes era tá os dois.
Então, elas já chegam com algumas questões. Estou perdendo urina. É o mais famoso, né? O mais frequente. O mais frequente. E aí, elas começam a trazer essas queixas, ou muitas vezes também já vem encaminhada pelo ginecologista, né? Que, por algum motivo, já encaminhou. Ou até questões de gestação, preparo para o parto, dor na relação, dores, né? Endometriose, ou até dor, tipo, vaginismo, dispareunia. E aí, né, no consultório, a gente já vai fazer toda uma abordagem do como é que está a saúde dela. Sempre eu pergunto como é que estão os exames, estão em dia. Porque às vezes a pessoa chega com alguma queixa e, na verdade, ela nem constou, né? Ou, de repente, claro, quando vem encaminhada pelo gineco, tá tudo em ordem. Mas, às vezes, e aí eu já encaminho, vai fazer primeiro os teus exames. Às vezes tem uma infecção urinária de repetição, vamos olhar isso. Não pode fazer fisioterapia com infecção ativa, né? Sim. Então, tem toda uma logística. Tu acha que às vezes ele se torna um encaminhamento muito precoce, assim? Ou a busca é muito precoce? Deveria ter passado por um gineco antes? Eu acho que até não é tão precoce. Até poderia ser um pouco mais. As pessoas, às vezes, deixam chegar num nível um pouco mais extremo para tomar... pensando assim, ó, a gente... Hoje em dia, né, nós cuidamos muito isso para não acontecer isso. Mas a pessoa praticamente vai no dentista porque está com dor de dente. Vai no médico porque está com dor, né? Prevenção não existe muito. A prevenção quase não existe. Mas a gente já está trabalhando para ter a prevenção, É né? importante a prevenção, então. Sim, muito. Na fisioterapia na verdade, pélvica... Com certeza. Pode ir na fisioterapia pélvica. Não precisa necessariamente passar pelo médico, mas a gente trabalha juntos. Tanto que eu peço, já passou com a ginecologista, ou enfim, se for outra queixa, já passou com o urologista, né? E o proctologista também, a gente trabalha bastante. Como a gente está com o gineco agora, então a gente está focando nessa área. E aí, então, sempre foco nessa questão da pessoa chegar e atualizar a sua saúde, né? E aí eu noto que não chega tão precoce. Poderia chegar. Porque às vezes tu não precisa fazer. Eu vou ter que fazer um acompanhamento, vou precisar fazer um acompanhamento de, sei lá, 3 meses com a fisioterapia. Não necessariamente. Se estiver tudo bem, tu faz uma avaliação e daqui a pouco aquilo já te organiza segue a vida para futuro. E aí, não que a pessoa faça uma vez na vida e nunca mais apareça, porque aquela questão que a gente estava falando antes, a questão hormonal, o envelhecimento, isso tudo vai mudando o corpo. Então, não tem como a pessoa fazer, que nem a consulta com o médico, né? A gente faz uma consulta em diferentes fases da vida. Perfeito. Então, é isso, mais ou menos. Perfeito. E me conta, Débora, existe ainda alguma resistência da classe médica, da classe dos ginecologistas em trabalhar em conjunto com a fisioterapia pélvica ou isso já está totalmente estabelecido? Eu acredito totalmente estabelecido, é uma palavra muito forte, mas eu acho que muito bem estabelecido sim está, né? Eu não, pelo menos dos meus contatos e do que a gente vê a gente entende bem. Sabe que eu fiz a minha formação em urogineco, na residência de ginecologia, e a gente lá na Santa Casa, a gente já tinha isso faz 19, 20 anos, a gente já tinha um ambulatório bem bom de urogineco, tinha fisioterapeuta junto, nem sempre acessível, mas nós já explicávamos para os pacientes desde aquela época, e eu continuo explicando, nem toda paciente vai num primeiro momento já procurar o fisioterapeuta, mas a gente já explica em consultório sempre os exercícios de Kegel, que são básicos, né, de contração, e eu sempre explico para o paciente, a gente procura a academia, normalmente nessa fase de adolescência eles já querem começar a academia, para quê? Para fortalecer os músculos, para manter, nem sempre para ficar sarado, mas para ter músculos fortes, e hoje em dia a gente fala muito em prevenção do envelhecimento, que o músculo é quem vai nos dar, né? Como a gente vai levantar da cadeira aos 70, 80, 90 anos. E a mesma coisa lá na pelve. Como a gente vai estar? Então, a pelve é feita de músculo, mucosa
Então, a gente precisa estar com tudo funcionando bem. A menopausa, ela vai agir tanto no enfraquecimento muscular, como no ressecamento da mucosa e tudo mais. A gente tem tecnologias que a gente já melhora bastante a mucosa, mas a gente precisa o músculo junto, a gente precisa todo o resto junto. Então, a gente, olha, eu acho que na nossa formação, urogineco e na obstetrícia também, eu acho que a gente, quanto melhor a paciente tiver consciência do próprio corpo, e ninguém melhor do que uma pessoa que estudou para isso, vai facilitar a vida de todo mundo. Acho que está bem estabelecido, sim. Eu acho que na medicina, quanto melhor a multidisciplinaridade bem indicada e bem trabalhada, melhor para o paciente. E quando tu faz formação num hospital, assim, tipo... Hospital que tem todos esses profissionais universitários funcionando junto, a gente já entende, né? O fonoaudiólogo, o psicólogo, o fisioterapeuta, a gente entende bem, cara, é o papel de cada um. E acaba que todo mundo trabalha junto, né? Em prol daquele paciente e já começa a conhecer as outras áreas, né? Todo mundo se entende naquela... É verdade. O que muda quando existe essa interação entre as duas profissões? É algo bem diferente ou vocês acham que daria para levar sozinho? Né? Acham que realmente melhora muito? Como é que funciona essa interação? Assim, tu diz sozinho, cada um fazendo a sua parte, como seria... Isso. Assim, eu acredito que a união é a melhor coisa, porque a gente está tratando uma pessoa, né? Um corpo. Quando a gente potencializa forças, então, assim, fazer sozinho, ninguém faz nada sozinho, né? Então, para mim, a resposta é essa. Com certeza, unir forças é o melhor para a gente chegar no melhor tratamento para essa paciente, né? Eu acredito que cada um tem lá, desde que foi procurar sua formação, tem uma aptidão, né? E a partir do momento que tu entende, eu sempre entendi isso, que sozinho a gente não faz nada e a gente nem... Eu, por exemplo, tem coisas que eu gosto mais de fazer e outras que eu menos gosto, mas eu entendo que essa que eu menos gosto é tão importante para o meu paciente quanto aquela que eu gosto. Então, eu vou caminhar para quem faça bem e se a gente trabalhar junto... E eu acho que nisso a nossa profissão, assim, nesse sentido... Existe meio... Todo mundo entende qual é o seu lugar, todo mundo entende qual é a importância e tá indo bem, acredito. Eu acho também, é exatamente isso. Todo mundo anda junto e em prol daquela paciente e dá tudo certo, né? A gente troca, né? Geralmente troca ideias, algum assunto que, né? Precisa ser conversado, a conversa. Então, acho que entre médico e fisioterapeuta, há uma boa conversa. Uma boa conversa. E eu acredito que em várias outras áreas, além da ginecologia, né? Tipo, fisioterapeuta, tu não trabalha, eu acho, com respiratório, mas quanto é importante, né? Dentro de uma UTI, com um pneumologista, claro. Perfeito. O ortopedista, então. Ortopedista, é o que a gente tem mais claro, né? O ortopedista não vive sem fisioterapeuta. Me conta, eu tô curiosa pra saber o que tu trouxe pra mostrar pra gente. Então, eu essa mulher é cheia de apetrecho. Vai ter que mostrar, vai ter que botar aqui na vitrine. Primeira coisa, então, eu trouxe, assim, as coisas que eu utilizo no consultório, né? Que eu acredito que fica mais, assim... Não lúdico, mas, assim, é mais interessante numa consulta, né? Porque o que acontece? Eu tô ali com a paciente 1 hora, né? Várias semanas. Então, assim, a gente tem muito tempo para conversar. Então, a gente, né? São vários assuntos abordados. Eu falo de anatomia, enfim, toda essa parte. Então, eu comprei... Eu tenho essa pelve aqui, que eu deixei, né? Comprei para deixar no consultório. Fica lá todas as consultas, avaliação. Às vezes, se a pessoa tem dúvida, tipo assim... Os pacientes gostam de ver? Sim, porque adoram, porque assim... O público leigo não sabe como é por Quer dizer, dentro, não consegue entender, né? Pega O que é isso, meu Deus? Como é que baixa essa? Tem uma coisa que tu deve ver. As pessoas, a gente acha que lá na escola, muitas escolas, falta essa educação do corpo humano. Do corpo humano, né? Tem mulheres adultas em consultório que tem dificuldade de entender vagina, uretra, né? Onde cada um, acho que é bem importante esse trabalho. Por isso que eu adoro, sabe? E aí, o que acontece? Aí eu explico. E essas pecinhas aqui dos órgãos saem, né? Daí eu mostro, assim, ó. Aqui tá a bexiga, aqui tá o canal vaginal, aqui tá o útero, aqui tá o final do intestino, né? Parte do reto. E aí, eu mostro, assim, ó. A pelve, é isso aqui, olha aqui, né? Vamos fazer bem claro.
Pelve óssea, a parte branca. A parte de assoalho pélvico, musculatura pélvica, toda essa parte vermelha, olha como ela é interna, porque às vezes as pessoas não entendem onde está esse músculo, o que ele faz. Então, assim, parte da parte superficial de fora, explico, relembro, né? A uretra, o canal vaginal, o ânus, só para a pessoa lembrar bem, porque assim, é que nem aquela história, às vezes a gente não, sei lá, estudou, a pessoa é da informática, entendeu? Ela não vai lembrar. Essa força aqui embaixo, né? Às vezes tu pede, né? Contrai aqui. Só contrai o abdômen. Contrai o glúteo. Mas não sabe contrair. Tem que mostrar onde coxa, é que tá o músculo. Tem que mostrar. Então, enxergar isso, assim, é uma coisa muito bacana, porque a pessoa entendi. Isso aqui, tá ali, entendeu? Tá, e agora como é que a gente acessa isso, né? E aí, até a questão dos órgãos, né? Olha só, a musculatura pélvica, ela vai fazer a sustentação dos teus órgãos pélvicos, vai fazer a continência, ela fecha aqui, né? Na questão do ânus, da uretra, a questão da sexualidade também, que a gente trabalha bastante em consultório, o clitóris fica localizado aqui, a pessoa enxerga, o clitóris não é só esse pontinho, ele é toda essa, né, aqui fica em azulzinho, desse lado aqui fica em azul. Então, assim, aí a pessoa, tá, né, às vezes não sabe, é que pra nós, como é um assunto do dia a dia, é meio óbvio. Só que aquela história, o óbvio precisa ser falado, precisa ser dito, com certeza. E aí, pra gente, parece muito tranquilo. Nossa, não, óbvio que a pessoa vai saber que aqui é a uretra. Às vezes a pessoa, sei lá, não confunde, né? E tá tudo certo, na verdade, ela tá buscando ajuda pra entender. Aí, outras coisinhas que eu trouxe aqui, só pra mostrar, né, que eu uso no consultório. Tem uns acessórios que a mão, fisioterapeuta é mão, né? É manipulação, Então, assim, a gente vai lá, testa a musculatura. Eu sempre falo também, como é que é? Porque às vezes a pessoa pergunta assim pra mim, que roupa eu vou? Então, como é que eu vou Deixa eu não precisa ter roupa. Não tem uma roupa específica. O dress code não ter. Exatamente. Porque, tu vê, a pessoa não sabe ao nível de perguntar que roupa vai. Tipo, roupa de pilates, tipo, de academia. Não pode ser, entendeu? Mas aí a gente vai ter uma avaliação íntima. Mas, claro, se a pessoa autorizar tudo, né? A gente pode simplesmente conversar, explicar tudo. E ela disser, não, hoje eu não me sinto tranquila, não quero. Numa próxima a gente vai fazer. Pode acontecer. Só que aí eu sempre falo, consulta da ginecologista, já foi, né? Tá. Então, parecido, né? Porque a parte de baixo, vai tirar a roupa, a gente vai acessar essa musculatura, porque se tu fisioterapia pélvica sem toque, não é fisioterapia pélvica. Vai dizer, só fiz exercícios na bola, não fez fisioterapia pélvica. Tem toque, a gente precisa acessar esse músculo. E ele, assim, pra gente acessar, tu vê, ele é um músculo que ele tá ali 2-3 centímetros da entradinha do canal vaginal. Ele tá coladinho ali na pelve. Então, a gente não precisa, não vou chegar lá no colo. Eu não chego lá. Eu digo isso, inclusive. Eu digo assim, na entradinha, eu preciso sentir o músculo para sentir como é que tá a tua força, se a contração tá certa, como é que tá a tua agilidade, a tua resistência. Só que isso, além de fazer isso com a mão, eu tenho no consultório um aparelho que se chama biofeedback eletromiográfico. Que a gente... Aí eu trouxe, né? Isso aí é uma coisa bem legal. É uma das coisas mais modernas da fisioterapia que a gente está usando hoje em dia, atual. Que a gente consegue ver na tela da TV, assim, do computador, né? Eu conecto o aparelho no computador e aí eu conecto fios na pessoa. Aí eu trouxe a sonda, só pra, né, mostrar que não é nada. A sonda intracavitária é essa aqui, que a gente coloca no canal vaginal. E ela é tranquila, é um OB, um pouquinho maior que um OB. Só que assim, não necessariamente eu preciso introduzir, porque eu posso usar eletrodos de superfície. Então, eu coloco também, aí o que eu faço? Eu colo esses eletrodos aqui nessa região próxima ao ânus, assim, que é uma região que a gente capta melhor a contração, sabe? E aí, eu coloco os eletrodos, não preciso introduzir. Se a pessoa, às vezes, quando tem dor na relação, né, tem uma questão da musculatura muito tensa, não consegue introduzir, ou enfim, tem muita de primeira, porque eu avalio... Às vezes, é só entrar aqui,
às vezes com essa dor, com a musculatura tão tensa, entrando na tua área, a gente faz uma única aplicação de Botox. Já ajuda o fisioterapeuta, né? Que depois, às vezes, a paciente nunca mais, não é que nem nós, né, que tem que fazer de tanto em tantos meses. Lá, às vezes, uma única aplicação com o uso da fisioterapia, ela já aprendeu a relaxar e ela não vai precisar já mais. Organiza, já né? organizou Já a vida dela. Então, exatamente. Já todo mundo entra em prol daquela paciente. Então, assim, a gente vai fazer a avaliação, além dessa avaliação que eu faço no consultório, a questão do, né, coloco o dedo, sinto como é que tá a musculatura, também vou fazer essa avaliação no biofeedback. E aí, uma coisa é outro tratamento tu conseguir mostrar pra pessoa, tá? Daí na TV ali vai parecer que eu tenho no consultório uma TV, né? E aí ela fica olhando, tá tem vários, assim, não trouxe aqui pra mostrar. Mas assim, fica um aviãozinho, tem vários temas, porque aí o negócio é ficar lúdico, entendeu? Pra não ficar aquela coisa do... E aí tem um aviãozinho, tem a fadinha, tem o balão. Legal. Depois eu te mandei, doutora. Mandou. Tá. E aí no Instagram tem. E aí pra doutora ver como é que é o tema, né? E aí a pessoa faz a contração, o aviãozinho sobe. Aí ela relaxa, o aviãozinho desce. E aí ela começa, tá, tô entendendo, então como é que ela vai fazendo o aviãozinho subir. Lá em cima. E aí, a gente consegue fazer todos os testes para ver como é que tá essa musculatura, questão da força, agilidade, resistência do músculo e coordenação também, né, que é o principal. Às vezes a pessoa, nem é problema de fraqueza, às vezes ela tem uma incoordenação e não sabe usar na hora correta. Mas claro, tudo a gente tem que avaliar para ver tem que aprender, né? Não, é porque às vezes parece assim, tudo é fraqueza muscular, né? Não necessariamente, às vezes é muito tenso e ela não consegue relaxar, daí tu tem que ensinar a relaxar. Mas daí tu tem que ensinar a contrair para aprender a relaxar e a contrair certo. Então, assim, aí ela fica na TV ali olhando e fazendo o que a gente pede ali. Tem, né, diferentes tipos de exercício. E um joguinho. Praticamente um joguinho de pepeca, como diz. Falam assim. E aí, elas aprendem muito. Porque o nome, né, biofeedback visual. Tu consegue enxergar o que tu tá fazendo e o teu cérebro processa muito melhor a informação. Porque tu tá enxergando, né? Tá conseguindo ver. E aí, às vezes a pessoa fala, eu queria ter isso na minha casa, porque eu queria fazer exercício. E aí a gente tem esse acessório que não deixa de ser um biofeedback visual, porque tu coloca ele no canal vaginal e quando tu fizer o movimento de contração, a contração do músculo, ela dá uma puxadinha, né? E aí ele vai fazer a anteninha se mexer. Então, tu tá enxergando, né? Coloca ali. Aqui não entra porque essa pelve é rígida. Mas ela vai fazer a contração e vai fazer... Se ela fizer a contração ao contrário, digamos assim, um expulsivo, ele vai sair e a anteninha vai subir. Então, o movimento da antena vai dizer para ela se ela tá fazendo certo. Aí, por exemplo, agora o exercício dela é de resistência. Então, ela vai ter que segurar 10 segundos. Ela vai contrair, segura 10. Aí, ela vai ver... Se ela tá conseguindo manter, ou se ela já cansou e voltou, entendeu? Então, para exercício em casa, ele é bem legal. E no consultório, eu vou seguir usando o biofeedback eletromiográfico, porque ela tá enxergando na TV e tudo mais, é bem legal. Interessantíssimo. E me diz uma coisa para as duas, né, Débora? A gente vê crescente o número de pessoas indicando, pessoas não formadas, não aptas a... indicando tratamentos íntimos e procedimentos sem ter a formação adequada. A gente está aqui, né, no núcleo do combate ao exercício ilegal da medicina. Podia falar um pouquinho mais sobre isso e também se vocês veem sequelas nos pacientes maltratados por esses profissionais não aptos a... Vamos conversar um pouquinho sobre isso? É aquilo que eu falei, né? Realmente, assim, para mim, não tenho recebido esse tipo de paciente maltratado por outro profissional. Não tenho recebido, assim. Eu tenho um grupo
bem grande de ginecologistas em Porto Alegre, uma rede bem grande também dentro desse grupo de pessoas capacitadas que a gente indica e que acontecem. O que eu vejo é na rede social, né? Chega pra gente, e essas pessoas que fazem esses tratamentos que não estão tão embasados, elas têm um patrocínio muito grande, elas, não sei se é um pagamento, o que é, na rede, que é aquelas propagandas Sim. que chegam. Acredito que isso vai começar a chegar cada vez mais pra gente em consultórios, condutas mais. A ginecologia, ela tá sendo invadida, sim, de uma forma mais lenta, né? Porque eu acho ainda que a paciente dessa parte ginecológica, ela tem algum receio do exame. Então, ela normalmente, acho que ela tem um pouco mais de cuidado diferente assim de chegar no Iguatemi ali, entrar em qualquer clínica e fazer qualquer procedimento, que eu acho assim, uma avaliação bem feita. Acho que a parte ginecológica ainda, elas têm um certo receio. Então, acredito eu, não sei se para ti já chegou alguma complicação de profissional não habilitado, alguma coisa. Eu ia falar justamente dessa questão da internet. O que já chegou? Pacientes que compraram cursos de pompoarismo, né? E aí, às vezes, não é... O que acontece? Esse curso, ele é muito geral, né? Para qualquer não pessoa. Genérico, total. Genérico total. E aí, elas chegam, às vezes, com... De repente, até uma tensão maior da musculatura, porque faz exercício enlouquecidamente, né? Faz. E daqui a pouco, porque ela, que nem eu estava comentando antes, não necessariamente essa pessoa tem que começar a fazer exercício de fortalecimento. Ela pode ter uma tensão e ela tem que começar a relaxar. A necessidade dela ser o relaxamento. Relaxamento e coordenação, e não fortalecimento. A gente é só avaliando o que a gente consegue. Então, não tem como... Daí, elas chegam assim, às vezes até com, sei lá, repetição... infecção urinária de repetição, porque não consegue relaxar para fazer xixi, não sai o xixi todo, né? E aí, de repente, mas eu tô fazendo um monte de exercício. Mas tu não pode agora fazer um monte de exercício. Sim, agora é o contrário. Então, a avaliação ali, o cuidado, essa coordenação desse cuidado tá... De internet, ela não é válida, né? Tem que ter um profissional formado, um profissional que tenha a capacidade de identificar e conseguir organizar isso, né? Porque daqui a pouco, assim, vamos fazer exercício, tá? Mas eu quero potencializar minha relação com meu marido, sei lá. E aí, ela quer fazer exercícios, mas não faz assim, solto, né? Ela louca, né? Ela louca. E tem que cuidar, tu falaste muito bem, Priscila, da questão da avaliação, porque muitas vezes a pessoa vem se queixando que ela tem dor na relação, né? E aí vai lá na internet e olha lá, dor na relação, daí vem, já veio lá a tal do um tratamento, né, para fazer. A gente tem que saber que a dor na relação, ela pode ser, sim, por um problema músculo-esquelético, mas ela pode ser por uma patologia, por uma doença infecciosa, por uma doença inflamatória pélvica. Então, antes de qualquer tratamento, a gente tem que ter um diagnóstico. E esse diagnóstico é feito com o exame físico. Então, para mim já chegou paciente que às vezes senta e ela faz toda uma conversa que eu tô fazendo um raciocínio clínico, né? Ela tem dor na relação, não sei o quê. E eu tô fazendo um raciocínio clínico ali que, eu acho que, né? A gente já vai pensando, vou examinar ela, vai ser isso e aquilo. Quando eu chego na hora do exame físico, não é muito diferente daquilo do tipo de dor que ela tem, uma ardência. Então, ela tá com uma vaginose. E eu já tava inventando 1000... Então, ela precisa uma avaliação. Uma coisa sempre, complementa a outra. Ela te contar, né? E aí a gente avalia. Antes de comprar qualquer tratamento que acaba barato, sai caro, né? Porque depois tu vai ter que procurar... Vai ter que reverter a situação. Um treino errado, né? Isso vale para diversas áreas. Débora, oi. Tu costumas dizer que cuidar da mulher é cuidar das suas relações também, né? Tem esse cuidado, cuidado das relações, da autoestima, toda essa parte feminina, pessoal. E como é que esse olhar
ele afeta a tua prática médica? Como é que isso interfere? Interfere não, como tu podes interferir na tua prática médica em relação a pensar dessa forma, pelo olhar das relações, pelo olhar da autoestima da mulher. Fala um pouquinho sobre isso. Assim, o que a gente costuma ver? A pessoa que chega, senta na tua frente no consultório, nem sempre aquele motivo que trouxe ela na consulta é o motivo verdadeiro, né? Foi o que ela achou. Doutor, eu vim porque eu tô com dor não sei aonde. Aí tu vai começar a conversar com essa pessoa e tu tem que entender, né? E vai entender como é que é a vida dela, que idade que ela tem, como é que é a relação dela em família, se ela é casada, se ela tá separada, se ela tá namorando, como é que é o trabalho dela, com que porque não adianta também a gente idealizar, eu preciso, né, mulher mais 40 que nós estava falando antes, né, essa mulher tem que fazer exercício físico, não sei quantas vezes por semana, ela tem que fazer não sei quanto de musculação, não sei quanto de aeróbico, ela tem que comer bem, ela tem que dormir 8 horas, ela tem que tomar 2 litros de água, mas ela tem que trabalhar, então a gente tem que adaptar a realidade dela. Então, eu sempre costumo dizer para as pacientes assim, 1 é melhor que 0, 2 é melhor que 1, 7 é melhor que 6. Tá tudo certo. Antes feito que perfeito. Antes feito do que perfeito. E eu acho que esse cuidado, todo profissional que lida de saúde tem que ter esse olhar. Tem que olhar para a paciente como um todo, como a vida dela, como ela está naquele momento, porque daqui a pouco aquela queixa que ela está te trazendo, sobre principalmente que a gente pega muito, é a diminuição de libido, por exemplo. E ela vem procurando o milagre e às vezes pode ser hormonal mesmo, pode ser, claro. Mas muitas vezes a gente sabendo que a libido é multifatorial, pode ser por uma dor pélvica que ela está com essa diminuição. Quem é que quer fazer aquilo que é ruim? Né? Que está sendo ruim. Ou pode ser um relacionamento de 30 anos que é bom, que tem amor, mas está desgastado da parte física. Então, a gente tem que... E, às vezes, tu conversa isso, é muito interessante, eu acho. Porque tu chamou a atenção, ela assim... mas sabe que eu acho que pode ser isso mesmo? Abriu a cabeça dela. Então, eu acho que é isso, olhar como um todo, né? E as outras patologias também, né? A hipertensão, a diabética. Não adianta só a gente pensar em ginecologia, né? Tem que ver como é que tá a saúde tireoide, né? Tem tanta coisa interferindo. A tal da tireoide. E me conta, Priscila, como é que é pra ti trabalhar com o feminino, a feminilidade e trabalhar com mulheres? Assim, ver essa transformação delas. Eu adoro, né? Eu, desde sempre, na faculdade, eu já gostava dessa área de saúde da mulher. E já, claro, o curso vai avançando e a gente vai vendo as cadeiras e tudo mais. E aí, lá, já fui, né? Já quis trabalhar com essa... Né? Pensei, quero fazer pós-graduação em fisioterapia pélvica, saúde da mulher, que é uma área que eu adoro. E eu sou muito grata porque a gente vê os resultados e é gratificante saber que a gente faz diferença na vida das pessoas. Teve citar um caso que a gineco encaminhou para fisioterapia e ela tem agora 30 anos. Ela teve câncer de colo de útero muito cedo, né? 17, 18, 20, enfim. E então, o que aconteceu? Começou com um corrimentozinho, foi na gineco, toda a investigação, se tratou. E aí, ela teve que fazer radioterapia. E a radioterapia, ela deixa algumas sequelas no tecido, né? Pela questão da radiação. E aí, aquilo começou a atrapalhar a relação dela íntima com o parceiro dela. Ela estava começando a sentir dor. E ela pensou, não tem mais nada para fazer. E aí, a médica falou, vai para fisioterapia. E aí ela disse, mas o que a fisioterapia tem a ver com isso, sabe? Ela não acreditava, e aí ela conversou comigo, antes da gente se conhecer, eu expliquei algumas coisas nas perguntas dela, e ela falou, vou tentar. E agora, é outra realidade, assim, ela, claro, algumas questões ainda, né, tem uma certa tensão no músculo, mas já melhorou muito, já conseguiu, né, voltar a ter uma relação melhor com o corpo dela, com o parceiro dela.
E ela ficou assim, ó, meu Deus, eu não acredito. E ela falou assim, como assim? A gente fez em torno de 3 meses, né, de tratamento, que dá em torno de 12 sessões. Ainda seguimos, mas com menos frequência agora, porque ela já tá mais, né? Tá melhorando. Meio de alto Tá já. E ela ficou impressionada. Ela disse assim, eu achei que ia durar 2 anos de fisioterapia. Que amor. Então, assim, é gratificante realmente ver essas questões, sabe? Que legal, que joia. Gurias, o papo tá muito legal. Nossa, podia ficar horas falando aqui, mas, infelizmente, nós temos que chegar num momento de encerramento. Não. Só que antes de encerrar, a gente sempre faz um questionamento aqui, fazemos uma sabatina, uma perguntinha básica. Um livro. A gente tem a ideia aqui de criar um clubinho de leitura, uma ideia de então, de compartilhar esse conhecimento também e o hábito da leitura. Daí a gente pergunta sempre qual livro, um livro que foi muito importante para vocês e que vocês gostariam de indicar aqui no nosso podcast, que foi importante ou na formação da fisioterapia, da ginecologia, ou na formação... ou na formação da vida. Da vida, exatamente. Ou que acha importante que outras pessoas leiam. Eu vou falar, então, de um livro, que tem vários livros. Eu sou uma pessoa que, desde adolescente, eu leio bastante, li bastante coisa de medicina. Mas, quando eu fui montar o meu próprio consultório, e pensando no bem-estar das pacientes, aquele livro da Disney, né, que é O Jeito Disney de Encantar o Cliente, porque eu acho a Disney um lugar fantástico, onde a gente se sente bem, né? Tudo é feito para dar certo, tudo é feito para sorrir, né? As pessoas estão lá para te fazer feliz. Então, eu acho que um consultório médico, ele tem que ser assim, tem que ser um lugar que agrega, que acolhe e que quer que dê certo. Então, qualquer probleminha, a gente está lá para resolver. Eu acho que esse livro me trouxe bastante para minha vida profissional, assim, para como encantar meus pacientes. Coisa boa. Puxando, né, um gancho da fala da doutora, como essa questão da gente ter esse atendimento humano, né, e isso é encantar, porque às vezes tem atendimentos tão, né, sim, difíceis, e as pessoas ficam chateadas, então o encantamento é algo que é necessário. E um livro que eu estou lendo e que, na verdade, aí eu estou trazendo para minha, né, para minha rotina, e acredito que indicar isso também para os nossos pacientes, enfim, outras pessoas, é O Poder do Hábito. Que como é importante o hábito, né? A gente fazer, e isso mudou algumas coisas na minha vida. Até estava conversando com a doutora outro dia, que questão de exercício físico já não é mais gosta ou não gosta. É hábito. Faça, exatamente, sabe? Então é isso, é hábito, o poder do hábito. Um dia após o outro. Então tá, gurias. Baseado nessa história de tentar trazer um pouquinho também a informação da leitura, a gente faz um ciclo. Então, outros convidados deram indicações e a gente dá um mimo para vocês com os livrinhos que foram indicados anteriormente. Muito obrigada. Muito obrigada, esse escolhido dessa vez. Gurias, foi excelente. Muito, muito, muito bom realmente ter essa conversa aqui. Só que a gente está chegando realmente no final do nosso podcast. Nós agradecemos muito a presença de vocês aqui e queremos sinalizar para todo mundo, né, que o Fronteiras da Saúde é um podcast que tem essa temática da saúde, das outras profissões que podem estar em conexão, né? Fazem fronteira ali com a medicina, mas podem estar em conexão e devem estar em conexão. A gente viu a necessidade disso tudo. Então, continuem nos acompanhando pelos canais do Simers, pelas redes sociais. Muito obrigada.